Olá, meus amigos internauta, aqui é o seu amigo José Roberto e esse canal foi feito pensando em você e para você. A temática de hoje é por que Demas me desamparou e foi para Tessalônica. Fica comigo até o final deste vídeo, aproveita, se inscreve no meu canal e deixa aquele like, aciona o sininho e vamos junto. O que motivou Demas a abandonar Paulo em Roma? Primeiro precisamos entender quem foi Demas para Paulo. Nada sabemos sobre Demas a não ser o que está relatado no Novo Testamento. Pouquinha coisa se sabe sobre o nome Demas. Por exemplo, o nome Demas era um nome muito comum no primeiro século depois de Cristo. No entanto, o nome Demas no hebraico significa Demetri, o que se consagrou, o seu significado. Já no grego, o nome Demas significa Deméter, ou consagrado à Mãe Terra, a deusa da agricultura. E nós vamos ver que lá na frente Demas vai fazer justiça a esse nome. Mãe Terra, a deusa da agricultura. No entanto, no Novo Testamento, nós vamos ver que Demas ele é citado por Paulo em Colossenses 4, verso 14, em uma saudação que Paulo vai dar: saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Já em Filemão, Demas foi citado como sendo cooperador de Paulo, um dos cooperadores de Paulo, melhor dizendo. Sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas, meus cooperadores. Ele é citado também na segunda carta de Paulo a Timóteo, como nós já vimos aqui no capítulo 4, verso 9, como tendo abandonado Paulo em Roma. Mas o que motivou Demas a abandonar Paulo em Roma? Bom, nós já vimos aqui que Paulo era Demas era um cooperador de Paulo ali na sua primeira viagem de Paulo a Roma, né? Paulo ali, ele incentivou, ele doutrinou Demas, né? Até mesmo nós vamos ver que Demas, ele é bem instruído por Paulo. Mas a motivação maior, qual foi a motivação que levou Demas a abandonar Paulo? Dentro do contexto do primeiro século, ali por volta do ano 54, 68, Roma vai ter ali um imperador por nome Nero. E Nero ele é conhecido por ser um imperador cruel, depravado, até mesmo chamado como um monstro ali. Nero ele deita com a sua própria mãe. Nero ele degola a sua própria esposa. Ele envenena o seu meio-irmão. Tamanha a monstruosidade desse imperador. E achando pouco, ele
dá uma de louco e incendeia a cidade de Roma. E ele atribui esse incêndio criminoso que acabou com a cidade de Roma aos cristãos, dando início a uma grande perseguição aos cristãos do primeiro século, aonde muitos cristãos ali eram queimados vivos, outros eram lançados para ser comidos pelas bestas feras, outros eram presos, maltratados, até mesmo o apóstolo Paulo, ali por volta do ano 64, Paulo, ele menciona a sua última prisão, o que seria a sua última prisão, no capítulo de número, no verso, capítulo 4, verso 6 de 2 Timóteo, ele vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sangue, e o meu tempo é chegado. Ou seja, Paulo já estava prevendo ali a sua morte. No entanto, Paulo era desejoso em ver Timóteo, em ver Marcos, porque ele vai fazer menção de Marcos, que Paulo também viesse a trazer com ele Marcos, os pergaminos, a capa. Isso aí nós vamos ver em outro vídeo, mais futuramente. Mas dentro desse contexto do primeiro século, onde a gente vemos a perseguição aumentando aos cristãos, muitos estão sendo mortos ali. Do outro lado, Tessalônica está se desenvolvendo, está se tornando a segunda maior cidade da Grécia. E nesse contexto, Tessalônica tem ali um portuário por onde passava, melhor dizendo, ali toda embarcação, toda a riqueza ali dos continentes lhe passava por ali, todas as mercadorias, todos os escravos da época passavam ali por Tessalônica, por Tessalônica. Só que o que marca a Tessalônica também é o desenvolvimento da agricultura. Como eu disse lá um pouco mais atrás, Tessalônica tem ali uma deusa chamada Mãe Terra, a deusa da agricultura, a qual os gregos ali atribuíam a fertilização da agricultura a essa deusa, e a agricultura ia se desenvolvendo, fazendo com que a cidade viesse a crescer cada vez mais, tendo esses dois instrumentos, digamos assim, que alavancavam a cidade, o portuário e a agricultura. E dentro desse contexto de perseguição dos romanos aos cristãos, Demas ele decide abandonar os ensinamentos que aprendeu com o apóstolo Paulo na sua primeira viagem. Ele decide abandonar a sua fé em Cristo, até mesmo vai atribuir a perseguição que os cristãos estavam passando ali, e ele vai para Tessalônica, que está se desenvolvendo. É isso que Paulo ele vai dizendo. Ele disse aqui: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. E
amando o presente século, ou seja, ele começou a dar valor mais às coisas deste mundo, deste século, daquele século que estava se desenvolvendo em Tessalônica, e vai para Tessalônica deixando Paulo para trás, preso no que seria a sua última prisão em Roma. Demas é um tipo de obreiro que quando a luta, as perseguições surgem, ele logo abandona a sua fé, pula do barco e volta para o mundo, volta para o Egito, né? Por isso Paulo ele vai dizer a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, né? Paulo está incentivando a Timóteo a permanecer na fé, na graça, ainda que venha as tribulações, as perseguições, para que ele não venha fazer como Demas fez, abandonou Paulo na prisão, renunciou à sua fé. Meus irmãos, que Deus possa nos continuar abençoando a cada um, e que você possa ter adquirido, se fortificado um pouco mais com esta mensagem de hoje. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça em que há em Cristo Jesus, e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.